Aos amigos do sexto ano, vamos fazer um comentário da nossa atividade, né, que foi postada ontem. Muitos alunos entregaram, muitos já receberam inclusive a nota de volta, mas vamos estar aqui comentando com vocês esta atividade que fala sobre o valor posicional dos algarismos, né? Então aqui nós temos um algarismo, né? Desculpa, temos aqui um número. Esse número é 766.666 unidades. E a pergunta é: o valor posicional do algarismo que ocupa a quinta ordem. Então, nós temos que saber que esses algarismos, eles ocupam ordens neste número. Esse número 6 aqui, ele está na primeira ordem. Este outro algarismo 6 está na segunda. Este aqui está na terceira. Esse está na quarta. E nós queremos saber exatamente esse. Esse algarismo 6, que está na quinta ordem, qual o valor dele? Qual o valor posicional dele? Então aqui todos os algarismos que estão nesse número, todos os algarismos que estão nesse número, eles têm valores diferentes. Esse aqui, que está na primeira ordem, ele vale 6. Este que está na segunda ordem vale 60. O que está na terceira ordem vale 600. O que está na quarta ordem vale 6.000. E o que interessa aqui na pergunta, o que está na quinta ordem, que é esse aqui, ó, ele vale 60.000. Então, a alternativa correta, a alternativa C. A próxima questão fala do conjunto dos números naturais. Foi colocada aqui a pergunta, diz o seguinte: indique a alternativa que traz a sequência indicada por números naturais maiores do que 6 e menores do que 12. Então aqui pode gerar uma certa dúvida na cabeça da gente, essa questão de maiores que 6 e menores que 12, mas essas palavras a gente pode interpretar assim. Você tem aqui os naturais, vou colocar aqui alguns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinito, certo? Então vamos ver aqui. Primeiro vamos marcar o primeiro pedido. Quais desses números naturais, quais deles são maiores do que 6? Olha, se é maior do que 6, não vai entrar o 6, né? Maior do que 6, quem são? Começa aqui, ó. Começa aqui no 7, para frente, certo? Os que são maiores do que 6 é o 7, o 8, o 9, o 10, 11, 12, infinito. A outra condição que nos pergunta aqui, a outra condição é quais são os menores, do que 12. Quais são os menores do que 12?
Ó, os menores do que 12, então eu vou começar daqui. O 12, o número 12 não vai entrar porque é menor do que ele, então começa aqui, ó. Começa do 11. Então os menores do que 12, ele vai parar aqui no 0. Certo? Menor do que 12 é o 11, é o 6, é o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Agora, o que satisfaz as duas condições são esses números que estão aqui, ó. Certo? Os que estão aqui, 7, 8, 9, o 7, 8, 9, 10 e 11. Então, esses são os números que satisfazem essa condição, no caso, a alternativa C. No quesito número 3, foi colocado aqui para nós uma parte da apostilhazinha lá do Mais Aprendizagem, que diz o seguinte: João gosta de criar coisas diferentes. Um dia desenhou a planta da sua casa conforme a figura abaixo. Que partes da casa lembram retângulo? Então, se você olhar aqui para a figura, você vê que na figura no desenho tem figuras que não são retângulos, ó, que o banheiro tem o formato de um triângulo. O quarto tem o formato de um trapézio, né? Ó. Então, o que tem formato de retângulo é o jardim e a garagem. E isso vai mostrar aqui para nós que a alternativa que a gente vai marcar é a alternativa B. Jardim e garagem tem um formato de retângulo. Aqui as alternativas, por exemplo, cozinha e banheiro. Mas o banheiro, ó, banheiro é triângulo. Certo? Aqui é apenas um exemplo para contrastar com a resposta. Aí vem o quarto quesito. Observe as figuras abaixo. Aí eu estou vendo aqui um retângulo. Aqui eu tenho uma figura diferente um pouco para vocês, mas essa figura aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma figura que tem 6 lados. Vamos botar assim, esse aqui tem 4 lados. Aqui é um círculo, né, que tem, dependendo, tem infinitos lados, né, mas a gente não considera ele como poligonais, né? E a figura, essa figura número 4, ele tem 1, 2, 3, 4 e 5. 5 lados. E o que pergunta lá das figuras, quem é o pentágono? A palavra penta significa 5. Ou seja, aqui tem 5 lados, é a figura 4. Ele que é o pentágono. E o último quesito, no sistema de numeração decimal, quantos algarismos são utilizados para escrever os números? Olha, o sistema de numeração decimal, ele tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então são estes algarismos que são usados no sistema de numeração decimal e representam 10 algarismos. Se você for observar, no sistema romano, no sistema de numeração romano, eles usavam o I, o V, o L, C, D e o M. Então, eles usavam, aqui eu estou esquecendo um, né, o X. Então, eles usavam 7 símbolos, 7 algarismos. 7 algarismos. 7 algarismos usavam 7 algarismos. 7 algarismos usavam os romanos.
era o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Então, o nosso aqui atualmente usa 10 algarismos, ok?